O estudo de hoje terá a colaboração dos amigos Vicente Cardoso, também Márcio Torres, o estudo espírita de perguntas e respostas. Você pode ficar à vontade para tirar aqui as suas dúvidas, o tema é livre, qualquer dúvida dentro aqui da Luz da Doutrina Espírita, os dois estarão auxiliando com as respostas. Caso não dê tempo para responder hoje devido ao nosso tempo de estudo, guardaremos a pergunta para a próxima semana, para o próximo estudo. Uma boa noite, então, Vicente. Boa noite, Márcio. Bom trabalho. Boa noite, pessoal. Hoje foi bom. É com grande alegria que nós vamos iniciar o estudo. Lembrando que o estudo é interativo. Quem tiver alguma pergunta e quiser fazer, é só levantar a mão, que os amigos nas laterais vão com a prancheta e a caneta. Vocês podem perguntar e a gente, dentro das nossas condições, vamos tentar responder para vocês. Nós vamos começar, já tem algumas perguntas aqui que já estavam prontas da semana anterior. Nós vamos dar início a elas e em seguida a gente vai respondendo a de vocês, tá ok? O Vicente vai começar então. Vai lá, Vicente. Meus cumprimentos a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer para nós estarmos com vocês mais uma noite. Em resposta a uma série de indagações que vocês mesmos fazem, nosso intuito aqui é responder dentro do aspecto da doutrina espírita. Preferencialmente, perguntas pertinentes realmente à doutrina espírita, para que nós possamos realmente respondermos a vocês com satisfação. Eu quero cumprimentar também nossos amigos internautas. A primeira pergunta é: qual a relação do espiritismo com a maçonaria? Allan Kardec era maçom? Bom, eu não vejo nenhuma relação da doutrina espírita com a maçonaria, tá bom? A maçonaria é um movimento social de muita importância para o contexto social, faz um papel lindíssimo, mas não guarda nenhuma relação em termos de quê? De doutrina nenhuma, porque a maçonaria não é uma doutrina. A doutrina espírita, ela difere completamente dos conceitos, às vezes abordados pelos maçons. Então, o trabalho dos maçons é um trabalho mais social do que realmente literário, do que realmente educacional, no sentido de desenvolver uma teoria, uma doutrina. Allan Kardec, pelo que eu sei da sua vida, ele não tem nada a ver com a maçonaria. Há algumas colocações aí soltas por parte de pessoas que imaginavam que Allan Kardec fez medicina, que Allan Kardec era médico. Isso não está contido na sua biografia. Se foi, para nós, é desconhecido. Agora, é muito comum as pessoas, às vezes, colocar na boca da gente o que certamente elas, às vezes, já sabem. Então, não existe nada que diz respeito da doutrina espírita ter uma relação com a maçonaria. E Allan Kardec, pelos meus conhecimentos, ele não foi maçom. Tá bom? Foi um homem de uma cultura muito grande, um homem, um pedagogo, fez um belo trabalho, mas não tinha nada a ver com os conceitos maçons. Muito bem. Chegou-me aqui agora, a pessoa pergunta assim: ouvi falar sobre uma mudança no plano espiritual. Isso explica tudo o que está acontecendo no país e no mundo? Pois é, tinha que explicar que mudança é essa, né? Porque fica muito vago. Mas eu vou tentar responder, porque me veio à mente um vídeo de um expositor espírita, que agora me fugiu o nome, falando sobre esses acontecimentos que nós estamos vivendo agora, tanto no Brasil como no mundo. E ele dá um exemplo muito bacana, e eu achei muito inteligente a resposta dele. Ele fala o seguinte: quando a gente vai na casa de alguém, e essa pessoa está mudando de apartamento, ela mora no apartamento de baixo e vai mudar para o apartamento de cima. E você chega lá no momento em que está tudo desmontado e tudo fora do lugar. O que nós vamos encontrar ali? Bagunça e desorganização, não é verdade? Porque ainda as coisas não foram levadas e colocadas no lugar. Então, o que está acontecendo hoje, tanto no Brasil como no mundo, é a mudança. É realmente a mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Né? Então, essa mudança ela causa uma certa turbulência, uma certa desorganização.
Lembrando também que espíritos ignorantes, atrasados, tiveram uma outra oportunidade de voltar antes que pudessem ser exilados. Então eles estão entre nós. Eles estão entre nós. E aí a gente vê toda essa turbulência, toda essa desorganização, crimes, barbaridades, acidentes. Isso tudo que está acontecendo é justamente para que a poeira possa se levantar para depois assentar. Porque depois do caos vem a ordem. Não é assim? É lei da física. Então nós temos que entender isso. Então tudo que nós estamos vivenciando e observando, nada mais é do que uma preparação para um amanhã, né? Um amanhã melhor. Diz que depois da tempestade vem a bonança. Então nós estamos vivendo a tempestade. E por que nós estamos vivendo a tempestade? Porque nós temos compromisso com ela. Porque ninguém está aqui por acaso. Nós não nascemos na época errada. Nós não viemos reencarnar num mundo de turbulência e mudança à toa. Nós temos compromissos. Eu já havia falado isso aqui há uns tempos atrás, vou falar de novo. O Brasil, aquele Brasil corrupto, aquele Brasil todo desorganizado, com políticos das piores espécies que nós tivemos, nós estamos aqui encarnados, vivenciando tudo isso, não é de graça. Todos nós temos compromisso com a corrupção. Porque senão nós não estaríamos aqui, estaríamos em países onde isso já não existe mais. Estaríamos numa Dinamarca, porque até onde eu estudei, Dinamarca hoje é um país totalmente organizado, totalmente limpo, ou quase todo limpo. Então nós não estamos lá porque nós não temos compromissos lá, nós temos compromissos aqui. Então tudo isso que está acontecendo é a mudança para um amanhã melhor. Em complementação às colocações do Márcio, no Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 5, foi colocado que esse momento em que nós estamos vivenciando agora é o momento da regeneração social. É esse momento onde os valores, todos os nossos valores, devem ser colocados em práticas. É o momento do testemunho. É o momento, de todos vocês, de toda a humanidade, demonstrar que realmente estamos prontos para uma grande mudança. A transição, não do planeta, mas a transição no planeta é diferente. O planeta não entra em transição. O planeta passa por transformações. O que entra em transição é a humanidade que vive no planeta. Então, o mundo é uma coisa, o planeta é outra coisa. O planeta é a casa onde os seres vivem. Então, o mundo é formado por seres. No capítulo 14, no capítulo 18 do livro A Gênese, ficou muito claro para nós que esse momento em que nós estamos vivenciando agora é um momento de grandes transformações sociais. Grandes transformações sociais. Diz os Espíritos que não são mais as entranhas da terra que se agitam, que as grandes comoções agora não estão no solo da terra, mas está na sociedade. As transformações que ocorrem agora, ela nascerá e ela existirá entre os homens. E que agora o que se espera é que cada um de nós façamos essa grande transformação interior. Então, é um momento de regeneração. É um momento de transição. Transição quer dizer trânsito. Quando você tem uma via de dupla mão, vai e vem, chama trânsito, vem de trânsito, transitar. Tem uma humanidade saindo e tem outra entrando. Para que essa entre, é necessário que essa que está aqui saia. Então, há um momento agora em que uma lavra de espíritos que não tenho mais por merecimento permanecer aqui, nesse mundo de transição, está saindo de um mundo de expiação e provas, para um mundo regenerador. Esta lavra de pessoas, de espíritos, estão saindo, e outra predisposta ao bem está entrando. Então, isso gera um trânsito. Esse momento das convulsões sociais.
onde você verifica que os valores humanos estão completamente invertidos. Essa transição ocorre também no mundo espiritual. Tem uma pergunta aqui: quando os cães morrem, eles também são acolhidos e levados para alguma espécie de colônia espiritual, de tratamento com os homens? Como se dá isso? Já que foi dito aqui, em outra ocasião, que ocorre uma espécie de evolução também nos animais. Bom, se foi dito isso, não está completo não. Porque é o seguinte, os animais não evoluem, para começar. Os animais progridem. Progresso é diferente de evolução. Viram? Progredir é andar à frente em qualquer direção. Quem jogou bomba em Hiroshima e Nagasaki progrediu assustadoramente, intelectualmente, mas não progrediu moralmente. A evolução é quando você progride na horizontal e na vertical. A evolução é aquele princípio de Pitágoras, que vocês conhecem, que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é justamente aquela vertente oriunda da união dos dois vetores, horizontal e vertical. Evolução, então, é a consequência do progresso intelectual e o progresso moral. Os animais não têm como progredir, certo, intelectualmente. Eles passam pelo quê? Pelo processo do progresso naturalmente, tá? Vão desenvolvendo até chegar aonde? No homem. O homem, sim, o homem evolui quando ele quer, quando ele progride assim e assim. Aí vem a hipotenusa, que é justamente a evolução. No mundo espiritual não tem colônias para animais. Os animais não são seres errantes, tá bom? Quando morre um animal, o princípio inteligente, não tem espírito aí no animal, tem ali um princípio inteligente. Tão logo aquele corpo não permite mais a sua continuidade de progresso aqui no plano corporal, esse princípio inteligente, ele reentra novamente num outro animal. Quer dizer, um novo ser formado para ele permanecer progredindo sempre, até chegar ao plano da humanidade. Então não existe erraticidade dos animais, não existe nas colônias situações para que os espíritos permaneçam ali, como acontece comigo, com vocês, com toda a humanidade. Colônias espirituais, na onde recebe a gente, permanecemos ali errantes. Então, os animais, na verdade aqui, quem quiser aprofundar, vai pegar a pergunta 600, 601 e 602 do Livro dos Espíritos. Eu não vou ler aqui para não tomar muito tempo, porque nós temos muitas perguntas aqui. Mas quem quiser imbuir da ideia, pegue então o Livro dos Espíritos, a pergunta 600, 601, 602, vocês verão que na verdade não é bem assim, tá bom? Alô? Epa. Gente, tem um prisma, placa PYL 5723, parado do lado de fora do centro, ele está aberto. Quem for o dono, vai lá, tá ok? Bom, chegou uma pergunta aqui. A pessoa pergunta assim: boa noite, por qual motivo sempre se fala do mundo de expiação e prova e não de um local já evoluído? Muito bem, é porque nós ainda não somos evoluídos, né? Nós temos que entender a nossa condição evolutiva. Qual é o nosso patamar evolutivo? Nós somos espíritos ainda delinquentes, reencarnados numa escola para espíritos delinquentes. Todos nós temos débitos com o nosso passado ainda. Por isso é que a nossa vida é turbulenta. Por isso é que a nossa vida ainda é uma vida de complicação, de traições, de mentiras, de falsidades, de tropeços, de obstáculos. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. É a condição ao qual nós estamos conectados. Quando nós falamos de mundo de provas e expiação, igual o Vicente muito bem explicou, que mundo não é o planeta, mundo é a condição psíquica e moral das criaturas que habitam o planeta. Né? Então este é o mundo.
O mundo onde nós estamos conectados é este mundo nosso, de provas e expiações. O que seriam as provas? Quando eu aprendo uma matéria, eu passo por uma prova para ver se eu realmente estou sabendo a matéria. Não é assim no colégio? Na vida espiritual a mesma coisa. Toda vez que nós conseguimos vencer etapas, a gente passa por provações para que aquilo se fortaleça em nós. E expiações é quando eu ainda não tenho condições e competência para eu mesmo fazer, aí vem, em consequência do meu ato. São os frutos que eu colho. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que eu causei, de alguma forma eu tenho que expiar. Eu tenho que revivenciar, para que aquilo possa mudar-me. Nós estamos numa transição, o Vicente explicou, que nós estamos em ponto de saída do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, ou seja, os espíritos que vão reencarnar da agora para frente no planeta, são espíritos que já não trazem em si o desejo do mal, que não trazem em si a vontade de prejudicar, de lesar, de enganar, de mentir, de trapacear. São essas criaturas. São criaturas que ainda erram? Sim. São criaturas que ainda erram, por imprudência, por imperícia, por invigilância, mas não por desejo, não por maldade. Então o planeta que nós estamos agora começando a fazer essa transição para alcançá-lo, é o planeta de regeneração. Aqueles seres que já não estão mais nessa sintonia, vão ser exilados. O que é ser exilados? Eles vão ser enviados para planetas primitivos, lá da época dos homens neandertais ainda, para que eles possam recomeçar, ter uma nova oportunidade de reiniciar. É isso que vai acontecer. Só que eles não perdem o conhecimento e as virtudes já adquiridas. Então lá eles serão seres mais evoluídos do que os habitantes. E lá levarão ciências, tecnologias, porque aquilo no subconsciente deles estará gravado. Então, como Deus usa toda a criação para ajudar as criaturas. É uma perfeição. Então nós falamos muito de mundo de prova e expiação porque nós estamos nele. Nós ainda nem concebemos o que é um mundo feliz. Nós não temos noção do que é um mundo pleno de paz, um mundo angelical, um mundo deificado. Gente, nós estamos muito longe disso ainda. Vai chegar uma época na nossa imortalidade que nós vamos estar sentados aqui nessa casa, se ela ainda estiver de pé, daqui a uns milênios, né, falando de mundos felizes, mundos mais evoluídos. Mas ainda não é a nossa condição, não. Quem quiser se imbuir mais desses assuntos da transição, existe um livro do Divaldo Franco chamado Transição Planetária. O espírito é o Manuel Filomeno de Miranda, que traz para nós uma multidão de informações acerca desse momento que nós estamos vivenciando. Chama Transição Planetária. Bom, eu tenho uma pergunta aqui. Boa noite. Por favor, me expliquem uma passagem da Bíblia, no livro de Deuteronômio 18, 9 a 14, onde Deus dá ordem ao povo para não cometer certas práticas, porque se assemelhariam aos povos vizinhos que não obedeciam a Deus. Adivinhação e profetismo. Quando tiveres entrado na terra em que o Senhor, teu Deus, te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis de gente daquela terra. Não se acha no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem quer se dê adivinhação, a astrologia, aos agouros, ao feticismo, a magia, ao espiritismo, ou a invocação dos mortos, porque o Senhor, teu Deus, abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, teu Deus, expulsa diante de ti essas nações. Bom, realmente está lá, Deuteronômio 18, essa fala, não é isso? Que o suposto Deus de Moisés condenou e condena, né, até hoje, aqueles que buscam essas práticas abomináveis. Bom, esse Deus de Moisés não é o mesmo, o Deus que a doutrina espírita fala, não é o mesmo, nunca foi. Porque o Deus de Moisés era um Deus vingativo, um Deus bravo, um Deus guerreiro,
Um Deus que mandava a gente para a guerra. Que Deus é este? O nosso Deus, como dizia Jesus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Então Deus não proíbe. A doutrina espírita, meus amigos, não existe a palavra proibição em nenhum lugar dela. Não existe. A proposta de Moisés não era educativa. Os seus ensinamentos não eram uma pedagogia, porque proibia. Os 10 mandamentos, quase tudo é proibição. Não pode isso, não pode aquilo, não pode acolá. O que pode então? A doutrina espírita, então, vem dizer o que deve ser feito, como deve ser feito. Então a doutrina espírita não proíbe nada. Ela nos orienta, nos mostra as consequências de nossos atos. Ela nos mostra a direção a ser seguida. Porque a doutrina espírita é uma pedagogia, é uma proposta educacional. Então, aqui, essas proibições aqui, não levou nada avante. Porque Moisés tentou levar e carregou um povo turbulento, rebelde, embrutecido, pelo temor, amedrontando o povo. Espera aí, qual de vocês aí que gostaria de ser conduzido numa faculdade, em que a faculdade, na sua grade de ensino, teria só assim, ó, não pode, não pode, não pode, não pode, e você, um dado momento, levantaria a mão para o professor, professor, já que não pode nada, o que pode então? Qual que é melhor? Ficar falando não ou falar o que deve, como devem ser feitas as coisas? Então aqui, a proibição aqui, com todo respeito ao Antigo, ao Velho Testamento, mas a doutrina espírita coloca para nós que o que Moisés proibiu não foi justamente o que fala aqui, porque a Bíblia, ela veio de traduções e traduções, e ela sofreu uma série de deformações, e as Bíblias de hoje leva até a palavra espiritismo. E a palavra espiritismo não existia no tempo de Moisés. A palavra espiritismo veio no século XIX, com o surgimento da doutrina espírita. Então, o que Moisés proibiu naquele tempo ali foi o mercantilismo, foi o comércio exacerbado com os espíritos. Porque naquele tempo, a Caldeia, a Assíria, a Babilônia, a Mesopotâmia, os povos saíram de lá e invadiram o Egito, levando então as práticas da magia da Caldeia para o Egito. Então o Egito foi invadido pelas práticas do quê? De magia. E Moisés vendo aquele povo turbulento, rebelde ali, e fazendo, quer dizer, consulta aos espíritos, se deveria casar com ela, casar com ele, se deveria fazer o plantio do feijão, do arroz, seja lá o que for, se poderia trocar um jumento a troco de 1 quilo de sal, se poderia fazer isso ou fazer aquilo. Moisés viu que o mercado com os espíritos era justamente este, interesseiro, imediatista. E quis então dizer o seguinte: olha, a mediunidade é coisa pura, é coisa santa. Está lá no capítulo 26 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. No último parágrafo desse capítulo 26 está lá: a mediunidade é coisa pura, é coisa santa, que deve ser praticada pura e santamente. Então Moisés quis dizer naquele tempo, para não usar a mediunidade para os interesses mesquinhos daquele povo. Por isso que proibiu. Mas ele não proibiu o ensino dos espíritos, porque o ensino dos espíritos vieram através da mediunidade justamente a partir do século XIX, que veio reviver, que veio redescobrir tudo até então ensinado por todos eles, mas com princípios de quê? De filosofia e comprovação científica, que é a própria doutrina espírita. Então aqui nós respeitamos a Bíblia no seu Velho Testamento, como está lá em Deuteronômio 18, como está lá no livro Levítico, que é o chamado livro das proibições dos costumes. É só proibição. Oh meu Deus! Vocês hoje, no século XXI, vocês gostariam de ser educados pelos pais de vocês somente não pode, não pode, não pode, não faça isso, não suba, não corre, não coma. A gente não aguenta isso não. A doutrina espírita então, ela não proíbe nada, nada de nadinha. Ela deixa livre a nossa escolha, a nossa análise, mas ela explica das consequências dos nossos atos, o que nos torna corresponsável por tudo. É isso aí, Vicente. E lembrando que se Moisés proibiu, é porque existe. Porque não ia proibir uma coisa que não acontece.
Para quem acha que não existe comunicação com os espíritos, né? Essa é uma prova de que existe, porque não tem como. Imagina se Moisés fala assim, é proibido vocês voarem agora. Não tem como proibir uma coisa que não existe. Então, se ele proibiu, é porque existia. E a proibição foi exatamente pelo Vicente falou, por causa dos excessos, dos abusos e das consequências que aquilo causava. E se ele proibiu, Jesus liberou, porque ele subiu no monte e apareceu 2 para ele lá, a Bíblia fala lá, né? Que ele conversou com eles. Não é? No Monte Tabor. Bom, tem uma pergunta aqui, aliás, 2, uma da semana passada e outra agora, que é praticamente a mesma coisa. Deixa eu só enxergar aqui. A primeira fala assim, do ponto de vista espírita, o que é juízo final, dito pelas religiões? E a de hoje, a pessoa pergunta assim, o que é o juízo final segundo o espiritismo? É algo que acontece logo após nosso desencarne? Bom, juízo final. Não existe um julgamento final, não existe um juiz ou Deus ou Jesus a nos condenar, a nos punir, a nos banir. De alguma forma isso não existe. Tudo o que acontece é de acordo com o que nós fazemos. Jesus, quando falava, cada um segundo suas obras, ele estava bem claro, ele estava sendo bem claro. O que vai me acontecer é de acordo com o que eu fizer. Livre-arbítrio. Né? Dentro do meu livre-arbítrio que eu faço, nós usamos ele a cada segundo da nossa vida, que é o poder que eu tenho de fazer as escolhas para o bem ou para o mal, para o certo ou para o errado. Eu planto uma semente, e aquela semente um dia vai germinar nessa vida ou na imortalidade, em alguma outra existência. E eu vou ser obrigado a colher. Então, o que é o juízo final? Pode ser depois da morte, como ele sugere aqui? Pode sim. Por quê? Porque depois que nós desencarnamos, nós estaremos em planos onde a minha condição moral me conecta, onde a minha energia que eu vibro me conecta. Aqui a gente finge de bonzinho, bota uma máscara. Lá não, lá eu emano o que eu sou. E é justamente essa energia que eu vibro é que vai me conectar nos planos espirituais onde eu poderei estar. Né? Então, essa escolha, esse juízo final de onde eu estarei conectado, faz parte do meu livre-arbítrio. Juízo final também, que a gente pode ver isso de outras formas, pode estar diretamente ligado até na transição planetária que nós estamos falando dela aqui hoje, por coincidência. Né? É a oportunidade final que nós, espíritos imortais, temos aqui, de merecermos continuar habitando este planeta. Da agora para frente, que ele estava transformando. Porque se eu não tiver essa oportunidade final agora, se eu não for uma pessoa embasada no amor, na caridade, no respeito, né, nas virtudes, eu provavelmente não terei outra oportunidade. Então é uma oportunidade final. E vamos esclarecer que é uma oportunidade final. Tá? Para quem não aproveitar essa atual reencarnação agora, não tem outra que não. Vocês podem ter certeza. Vocês nunca deixarão de existir, porque somos todos imortais, filhos amados de Deus. Deus jamais vai extinguir uma criatura. A pior criatura que vocês conseguem imaginar, Deus tem por ela o mesmo amor que Ele tem ao Cristo, nosso maior irmão que nós conhecemos. É o mesmo amor. Porque esse espírito, hoje, pior, um dia também será um Cristo na sua imortalidade. Ele está em processo evolutivo. Só que, para que aconteça esse processo evolutivo, há necessidade, às vezes, de uma transição, de uma mudança, de uma transformação. E essa oportunidade final agora é para que nós tenhamos a condição de merecermos estar aqui. Você quer falar alguma coisa, Vicente? E mais ainda, para permanecer aqui. Porque o momento é tão decisivo que está chegando agora, esse momento de transição, de que o planeta Terra, que passa pela transformação físico-química e biológica dos seus elementos, conforme está inserido lá no capítulo 18 do livro A Gênese, a humanidade que nele vive, está vivendo o ais do Apocalipse, está vivendo aquele momento do testemunho. Nós tivemos tantas e tantas oportunidades de progredirmos,
e evoluirmos. E se nós não o fizemos até o presente momento, agora é decisivo. Sabe por quê? Porque a Terra não vai comportar mais um mundo primitivo, que nós ainda estamos vivenciando. A Terra não vai comportar um mundo de expiação e provas que nós estamos vivenciando. Porque na escala dos mundos, conforme está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra é um mundo de expiação e provas, é o segundo na escala dos mundos de baixo para cima. Então veja bem que mal saímos da condição do mundo primitivo, estamos vivenciando um mundo de expiação e provas. Mas entre nós existem espíritos, muitas pessoas vivendo ainda um mundo primitivo. Quando você vê um caboclo matar o outro e degolá-lo, cortar ele aos pedacinhos, isso é um primitivismo exacerbado. Nem os animais fazem isso. Então, esse tipo de humanidade não se comportará mais, porque agora o planeta Terra que é uma humanidade nova, uma humanidade regenerada, uma humanidade de bons espíritos, ainda da terceira ordem, mas espíritos predispostos ao bem, ao bom, à caridade, ao amor. Por isso que nesse capítulo 18 do livro A Gênese, está muito claro para todos nós, é chegado um fim não de mundo, mas um fim de tempos. É diferente. Falar de fim de mundo é uma coisa, falar de fim de tempos é outra coisa. Ô gente, fim de mundo? Ah, que isso, está brincando comigo? Agora que esse negócio está ficando bom, agora que esse negócio está ficando gostoso, dando prazer de viver, aonde a violência vai diminuir, na medida em que nós trabalharmos a nossa espiritualidade, combatermos o materialismo exacerbado em nós mesmos, a hora que esse planeta vai alojar um mundo melhor, Deus vai acabar com ele? Ah, chefe, dá um jeito aí, ué. Faça isso com a gente, não. É agora que eu estou me colocando predisposto ao bem, fazer a caridade, o amor. Você vai botar um fim em tudo isso aí? Então não existe fim de mundo. Então o juízo final é justamente quando nós temos duas coisas em nós. Nós temos o juízo e o juiz. Viu? O juízo é justamente aquilo que a gente coloca para vocês. É o senso moral. Porque eu tenho, vocês têm, todos nós temos o livre-arbítrio. Mas em contrapartida da liberdade no ato da escolha, eu tenho um senso moral, que é o juízo de valor. E o juízo de valor fala assim, opa, aqui você já errou de outras vezes, você vai tentar de novo? Já viu aquela vozinha que fala para você, quando você está à beira de cometer certas coisas, e vem uma voz no fundo e fala assim, vai não, vai dar errado. Chama senso moral, certo? Esse senso moral agora está nos dizendo, nos alertando, que agora chegou o momento final de nós decidirmos para um mundo regenerador, porque haverá uma grande imigração de espíritos da Terra. Quando houve também uma grande imigração de um outro mundo, lá no sistema de Capela, há 42 anos-luz daqui, vieram para cá espíritos rebeldes, endurecidos, chegaram aqui há mais ou menos uns 15 mil anos atrás, antes do Cristo. Assim também haverá uma grande imigração de espíritos da Terra para um outro mundo, não sei aonde, certo? Não sei qual planeta que irá, para um mundo primitivo. Faremos o papel dos capelinos quando aqui vieram, inaugurando o mundo primitivo para um mundo de regeneração, para um mundo de expiação e provas. E agora está chegando uma nova humanidade. E essa fará essa grande transição, juntamente com todos nós. Então, façamos jus, merecedores de permanecermos aqui e voltarmos aqui tantas vezes precisarem, porque agora é decisivo. Agora é o seguinte, ou a gente muda de comportamento, de atitudes, ou a gente será o quê? Emigrado, exilado do mundo no qual nós nos colocamos no planeta Terra. Ô Vicente, a gente tem que lembrar também que estão saindo espíritos
mais inferiores para ir para mundos primitivos, mas também estão vindo espíritos superiores para dar a base de sustentação para que a gente consiga fazer a mudança. Nós não estamos sozinhos. Já está nascendo o espírito de altíssima grandeza entre nós. Músicos, pintores, artistas, políticos, professores, médicos, cientistas de altíssima qualidade, espíritos do passado que estão reencarnando para melhorar a qualidade nossa, e também espíritos voluntários de Alcione, né? Com a aproximação da tríade, eles já estão preparados para começar o reencarne aqui, já estão reencarnando. Nós já temos seres aí com 17, 20 anos, como tem de 2 anos, estão acabando de nascer. O planeta já está totalmente recheado de espíritos que já vão começar a fazer esse trabalho de mudança. Nós daqui para frente vamos começar a vivenciar e a ver grandes coisas acontecendo em todas as áreas da humanidade, porque nós não estamos sozinhos. Bom, em resposta aqui a essa pergunta, esclarece, por favor, sobre espíritos de outro planeta, Sherianos, em encontro para ajudar ao nosso planeta. Eu não conheço essa civilização. Não é do meu conhecimento, esse planeta e nem esta. Certamente nós sabemos que no Livro dos Espíritos há um capítulo especial que fala da progressão dos mundos. Os mundos progridem todos os seus seres e transformam pelos elementos que compõem esse mundo. A Terra recebe, desde muitos tempos já, espíritos oriundos de outros mundos. Tá bom? Assim como o sistema de Sírius, que é um sol de primeira grandeza, existe lá uma pleiade de planetas onde aloja mundos que, em certo tempo da eternidade, digamos assim, de lá foram exilados espíritos para o sistema de Capela. Há 42 anos-luz daqui, foram para a Capela, aproveitando um ensejo que Capela estava num momento também primitivo. Esses espíritos, então, encarnaram em Capela. E Capela também passou por uma transição como a Terra passa agora. E vieram de Capela os capelinos para a Terra, quando a Terra estava no seu mundo primitivo. Chegando aqui os capelinos, eles vieram trazer essa enxertia, palavras de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, não são palavras minhas. Vieram fazer uma enxertia espiritual. Vieram trazer o progresso, o intelecto moral para os seres primitivos do planeta Terra, que aqui era um mundo primitivo, homens bárbaros, onde a força bruta predominava, a força moral quase não existia. Chegaram aqui e encarnaram em 4 raças principais. E uma dessas raças, que são os egípcios, esses eram uma espécie de espíritos capelinos mais avançados moralmente, e que retornaram de pronto, quer dizer, muito breve, retornaram ao sistema de Capela. Assim, nesse presente momento agora, nós estamos recebendo, sim, solidariamente, de outros mundos, vindo de outros orbes, de outros planetas, de outros sistemas solares, talvez de outras galáxias, certo? Do universo, agora encarnando na Terra. Eles estão nascendo nos lares de vocês, nos nossos lares. Abre as portas para eles. No capítulo 18 do livro A Gênesis, que eu sempre comento aí com vocês, lá está escrito: a cada 10 espíritos novos que encarnam aqui, 8 são predispostos ao bem. São esses que o Márcio ainda se referiu. São esses grandes vultos que aqui já viveram, já habitaram numa outra existência, que estão retornando agora. Mas está vindo uma lavra de espíritos de outros sistemas, muito mais adiantado. Eu vou vender pelo preço que eu comprei. Divaldo Franco coloca que nesse exato instante a Terra recebe, nas colônias espirituais, uma lavra de espíritos oriundo de um sistema chamado Pleiadianos. Lá na nebulosa de Órion, tem uma constelação chamada Pleiades.
Ele chama de o tercinho, é como se fosse o formato de um terço mesmo, de um rosário. Lá existe um sol de primeira grandeza chamado Alcione. Lá tem um sistema solar e está vindo espíritos de Alcione encarnando na Terra. Eles estarão entrando nos lares de vocês, nos nossos lares. Por isso que é preciso abrir as portas para nascer, dar oportunidade, porque de repente você não sabe, você está recebendo uma grande alma nobre, um grande espírito nobre, de valores que nós mesmos não possuímos, dentro do lar de vocês, dos nossos lares, dos lares desses 8 bilhões de criaturas que já contamos aqui no planeta Terra. Então, assim, esse que está pedindo aqui, eu não sei essa questão aqui, mas eu posso garantir que está vindo sim, certo? Vocês podem notar essas crianças prodígios, essas crianças que mal saiu da barriga da mãe, já pega o celular, já entra no Google, no YouTube, já manda o WhatsApp para todo mundo, ou não? Ou os filhos de vocês não estão assim? Me diga que não está. Porque meus filhos já são mais velhos, mas eu tenho netos. Eu tenho netos que estão vivenciando esse quadro. Eles entram no Google e acham qualquer coisa melhor do que eu, que sou babaca perante eles. Então, assim, essas são as criaturas das quais está chegando para nós, gente. Para poder nos ajudar nesse progresso agora, nessa regeneração social, de que é sine qua non. Quando eu falo sine qua non, vem do latim, situação pelo qual eu não posso fazer por vocês nada. Eu posso ajudar, mas fazer por vocês nada, porque é de responsabilidade individual. Tem mais uma pergunta. A pessoa fala assim: ainda é possível ser feliz na Terra, apesar de tanta prova e expiação? Está difícil. Bom, é possível, gente. Nós temos que ter a consciência de que a felicidade plena, ela ainda não está dentro das nossas condições de entendimento e psíquico, né? Ela não é. Mas nós podemos construir o nosso equilíbrio, e esse equilíbrio pode nos dar uma certa felicidade, apesar dos problemas. É isso que eu tenho que entender. Porque quando eu tenho a consciência de que a minha vida é regida pelo meu livre-arbítrio, pelas minhas escolhas, e tudo o que a vida me traz é oriundo das escolhas que eu fiz nessa ou em vidas passadas, os problemas, as dificuldades, as dores, as decepções, tudo aquilo que a vida me traz, que a gente põe entre aspas, chama de sofrimento, né, que nada mais é, sofrimento nada mais é do que uma condição onde eu me coloco de vítima diante do problema, quando na verdade eu sou o autor do problema. Quando eu tenho essa consciência de que eu sou o autor e que a minha vida está na palma da minha mão para que eu decida e tome as novas decisões, para que as coisas possam fluir de maneiras mais felizes, eu saio do sofrimento. Eu vou sentir a dor. A dor é lei divina, sofrimento é condição moral. Aí eu posso sim ser feliz, apesar dos problemas. Porque quando vier a mim um problema qualquer, uma dificuldade qualquer, que seja, cada um tem as suas, e todos nós temos muitos, eu vou entender que naquilo ali existe amor de Deus. Por quê? Porque são duas grandes questões que nós temos que entender. A primeira, Deus me ama. Eu sou filho amado, eu sou filho querido, eu sou filho adorado por Deus. E nada me acontece se não fui eu mesmo quem causou. Deus me protege. Deus me protege de vocês, mas não me protege de mim mesmo. Porque Ele me deu o livre-arbítrio. Ele me deu o direito de escolher. E se algo me atinge, então eu tenho que ter a certeza, mesmo que eu não lembre, que aquilo veio a mim porque eu causei. Porque Deus me ama. E quando as coisas me incomodam, e a dor vem, o sofrimento vem, eu entro na segunda certeza. Deus me ama. Eu sou filho amado e querido de Deus. E hoje, Ele permite que eu esteja revivenciando erros que eu cometi, para que eu aprenda com eles. E o que eu vou aprender
com os problemas e as dificuldades que a vida me traz. Aí cada um vai tirar a sua lição. Deus pode estar me pedindo para aprender amor, para aprender perdão, para aprender caridade, para aprender benevolência, aprender paciência, aprender tolerância. Deus está me pedindo virtudes. Deus está me mostrando que eu não sou o dono do mundo, que eu não sou o centro do universo, eu sou apenas mais um de todos os bilhões e trilhões de almas que Ele criou, amados por Ele. E que o meu objetivo de vida é acender em mim a minha divindade, porque eu também sou um ser divino, eu sou filho dEle. E eu tenho que me entender como espírito imortal. O Vicente até estava falando ali, e se o mundo acabar? Vamos pensar, se eu sou um espírito imortal, para que Deus vai acabar com o mundo? Eu não vou deixar de existir. Eu não vou deixar de existir? Não, é uma coisa sem sentido. Mesmo que esse mundo exploda, nós continuaremos vivos e vamos reencarnar em outros. Então não há um sentido para o fim, a catástrofe final que vai destruir tudo. Isso não vai acontecer nunca, a não ser por desgaste natural da natureza, como tudo acaba. O Sol um dia vai apagar, daqui a 5 bilhões de anos, o mundo vai deixar de existir, mas aí nós já estaremos em outros orbes, talvez nem precisando mais de reencarnar, né? Quem sabe? Então eu tenho que entender, a felicidade, ela é independente dos acontecimentos. A felicidade, ela é construída interiormente, ela não é exterior. Eu jamais vou ser feliz quando eu busco felicidade em coisas externas a mim. Eu busco felicidade na família, eu busco felicidade no relacionamento, eu busco felicidade no dinheiro, eu busco felicidade nos prazeres. Eu vou ter momentos, eu não vou ter a felicidade, porque a felicidade é uma construção íntima, independente do externo. Então é possível sim, que nós podemos ter mais felicidades, mesmo estando aqui. Mas é uma questão de ver, é ângulo de visão, é como eu conheço e como eu pretendo agir daqui para frente. Bom, tem 2 perguntas aqui, eu vou terminar, nosso tempo está esgotando. O que vocês podem falar sobre a Mônica Medeiros, médium de São Paulo? O que tem de esclarecer sobre carta psicografada de Adolfo Hitler numa casa espírita na Alemanha? Não sei. Mônica Medeiros, não posso falar nada dela. Nós temos que conhecer primeiro, para depois ajuizar as pessoas. Dela eu não posso falar. O papel nosso aqui não é discutir pessoas, não é avaliar pessoas, é falar das ideias. Eu sei que existem muitas comunicações espirituais que, de certa forma, deve ser muito bem avaliada. Se Adolfo Hitler está manifestando por aí, eu não sei. Né? Poderia, mas que garantia eu teria? Se eu nem o conheci, se eu o conheço pela história, como é que eu poderia avaliar uma carta psicografada dele? Deveria ser feito por historiadores para poder avaliar o contexto dessa carta, para ver se bate com aquilo que ele realmente nos apresentou. Então, para finalizar, no Evangelho nos coloca que no final dos tempos haveriam entre nós falsos cristos, falsos profetas, falsos médiuns, recebendo inúmeras comunicações pseudo-sábias de espíritos zombeteiros, levianos, vingativos, espíritos sem credibilidade nenhuma. E estaria se manifestando, foi por isso que João falou assim, experimentai primeiro se os espíritos são de Deus. Então, para a gente poder dizer, a gente tem que ter certeza. Seria incorrer uma falha muito grande a ajuizar alguém que a gente não conhece. Agora, discutir o que está vindo através dele, nós podemos discutir sim. É só nós pegar essas cartas psicografadas aqui, se alguém fez a pergunta, pode passar para mim. Nós podemos avaliar o seu conteúdo e dar, quer dizer, um pitaco. Não é nem certeza, teorizar em cima. Ô Vicente, Chico Xavier uma vez foi questionado sobre Hitler, onde estaria o espírito de Hitler. Ele diz que por misericórdia divina, Hitler já havia sido retirado das vibrações do planeta Terra. Porque o ódio sobre ele é tão grande em toda a humanidade, que ele fracassaria em qualquer outra reencarnação que ele pudesse ter aqui. Então ele já tinha sido levado
se eu não me engano, para Plutão, numa espécie de uma prisão espiritual, não para ele ser preso, mas que era para ele refletir, e lá ele passaria cerca de 1000 anos refletindo sobre seus atos. E se voluntariou para ajudá-lo Mahatma Gandhi, o espírito de Gandhi, se voluntariou para ser o mentor dele nesse período que ele passaria lá. Então eu acho difícil que Hitler esteja manifestando no planeta, porque ele não tem condição psíquica nem para aproximar mais de nós, por causa do ódio, infelizmente o ódio que nós emanamos sobre um irmão que errou muito, sim, mas é um irmão. Ô, gente, obrigado, boa noite para vocês, que Deus os abençoe e ilumine, e eu agradeço a paciência de vocês, até a próxima.